Esse é o relatório 5 da matéria EE301 sobre o efeito fotoelétrico, da dupla Breno da Silva e Emily Yanzi. O efeito fotoelétrico é um fenômeno que foi explicado por Albert Einstein, que é quando uma fonte luminosa de certa frequência atinge um material, e este material acaba por emitir elétrons. Ou seja, é um fenômeno quântico no qual a luz comporta-se como partículas conhecidas como fótons. O desenho exposto nesse slide consegue representar bem o fenômeno fotoelétrico. Observamos primeiramente que a luz, que é formada por pequenos pacotes de energia, os tais de fótons, consegue atingir o material. Nisso que ela atinge o material, os fótons vão apresentar uma energia que é capaz de arrancar os elétrons dele. Dessa forma, entendemos que cada material necessita de uma quantidade específica de energia para ter seus elétrons ejetados. Chamaremos essa energia de função trabalho. Então, do ponto de vista físico, vamos entender que a energia dos fótons tomará a forma de energia cinética e que a energia cinética dos elétrons ejetados será igual à energia do fóton menos a sua função trabalho. Pela teoria, sabemos que podemos diminuir ou anular a fotocorrente gerada pela luz. Com isso, a gente precisaria aplicar uma voltagem VAK, que se tornaria cada vez mais negativa entre o anodo e catodo. Essa tensão, ela vai anular a corrente, a qual é chamada de potencial de friamento. Além disso, a tensão que anula a corrente, ela independe da intensidade da luz ou até mesmo da área maior ou menor de incidência iluminada. VF ele vai depender única e exclusivamente da frequência da luz. Ou seja, a depender da frequência, é necessária uma tensão diferente, enquanto a intensidade não vai fazer efeito sobre isso. Primeiramente, falando um pouco a respeito do procedimento experimental, a nossa montagem ela foi feita tendo um sistema no qual esse sistema ele contém uma fonte de luz de vapor de mercúrio, a qual vai emitir diversos comprimentos de onda, e teremos um fotodiodo receptor, e além disso temos diversos filtros, o que vai permitir que a gente selecione individualmente as linhas monocromáticas emitidas pela luz. Além disso, temos também uma fonte que vai permitir que a gente aplique a voltagem de aceleração ou de friamento. Nesse experimento, iremos fazer 3 medidas diferentes. A primeira medida ela é relativa ao efeito da variação da intensidade da luz para uma mesma frequência. Nele, descobrimos a janela do fotodiodo e colocamos uma capa com abertura de 2 mm de diâmetro e um filtro de 436 mm. Aí, a gente conseguiu medir o comportamento corrente e tensão variando a voltagem que estava aplicada no botão e sendo de uma escala de menos 2 volts a mais 30 volts. Repetimos esse procedimento utilizando outras capas de abertura de 4 mm e de 8 mm e como queremos manter a mesma intensidade de luz, mantemos o mesmo filtro de 436 mm. Para a medida 1 feita, tivemos 3 gráficos devido a essa variação nas capas, mas com a mesma lente. O primeiro gráfico, a gente pode observar que a gente tem uma tensão de friamento de menos 0,9 volts, enquanto o segundo gráfico ele tem uma tensão de friamento de menos 1,4 volts, e por fim o terceiro tem uma tensão de friamento de menos 1,3 volts. Por fim, a nossa análise, pela teoria, sabemos que ao variar a intensidade, sem variar a frequência, VF não seria modificado. Contudo, na realidade, nosso experimento ele demonstrou que teve pouca variação de VF. Contudo, não era para ver mudanças, e acreditamos que essa variação se deve à alta sensibilidade devido à baixa corrente, principalmente por estar no campo de 10 a menos 11, se é algo bem pequeno. Além disso, podemos observar que todos os gráficos, suas curvas tendem para um pico de saturação, porém não conseguimos chegar nessa respectiva tensão de saturação devido à nossa limitação de menos 2 a 30 volts. A segunda medida é relativa ao efeito da variação da frequência da luz para uma mesma intensidade. Logo, na janela do fotodiodo, colocamos uma capa de cobertura de 4 mm e em frente à luz de mercúrio colocamos um filtro de 546 mm. Como queremos variar a frequência da luz, colocamos outros filtros, Colocamos um filtro de 577 mm e por fim utilizamos o resultado obtido no experimento 1 para o filtro de 436 mm. Para a medida 2, devido à variação das lentes, mas uma capa constante, o primeiro gráfico que obtivemos de 436 mm por 4 mm nos deu um VF de menos 1,4 volts, enquanto o segundo de 546 mm nos deu uma VF de menos 0,5 volts e o terceiro nos deu uma VF de menos 0,4 volts. Assim, pela teoria, a hora que a gente varia a frequência, a gente teria que mudar a tensão de friamento. Só que na realidade, a gente observou uma alta variação da medida de 436 mm em relação às demais medidas feitas. Assim, acreditamos que a nossa calibração não foi muito bem feita para esse segundo experimento. Logo, todos os nossos gráficos tendem para uma tensão de saturação, muito mais presentes nas lentes de 577 e 546 mm. A terceira medida é relativa à função trabalho do catodo e constante de Planck. Realizamos uma nova calibração e para a medida descobrimos o fotodiodo e colocamos uma capa com abertura de 4 mm de diâmetro e um filtro de 365 mm. Ao descobrir a janela de fonte de luz do mercúrio, ajustamos a voltagem pelo botão Voltage Adjust, até que a fotocorrente fosse zero e anotamos esse valor onde a fotocorrente foi indicada como zero. Repetimos esse procedimento descrito com outros filtros de 436, 546 e 567 mm. Assim, traçamos o gráfico de potencial de freamento VF versus a frequência da luz, permitindo extrair do gráfico os valores da função trabalho do catodo e da constante de Planck. Por fim, pela teoria, quanto maior a frequência, maior é o módulo da tensão de friamento. E na realidade, a gente conseguiu observar que conforme a gente diminuía o diâmetro da lente, aumentava-se a frequência. Assim, aumentava-se também o módulo da tensão de friamento necessário. Logo, conseguimos um resultado que estava de acordo com a teoria.